Shalom, pessoal, graça e a paz da parte de Deus seja com todos. Vamos para mais um vídeo aqui para o canal Israelita Nazareno Oficial. E hoje nós vamos falar sobre a genealogia de Yeshua HaMashiach. Vamos estar usando como de costume aqui a Peshita, né? A tradução do aramaico, essa tradução que é uma obra nova, né? Aqui no Brasil não existia nenhuma tradução ainda dos manuscritos em aramaico. As Bíblias que nós temos aqui tem um peso, né, absoluto assim do grego, né? A maioria das Bíblias no Brasil são traduzidas dos manuscritos gregos. O Tzadok Ben Deren, ele é um judeu nazareno, né? E ele trouxe agora a tradução do Novo Testamento inteirinho, só que usando os manuscritos aramaicos, né, da Peshita. Vamos então aqui falar sobre a genealogia real de Yeshua HaMashiach. Aqui está aí o texto, né, sobre o livro da genealogia de Yeshua, filho de Davi, filho de Abraham, e vem dando aí a listas. O que eu quero focar com vocês, vocês podem depois também dar um pause aí no vídeo e ler, tá? Mas vamos aqui para os comentários, que eu acho interessante, porque a maioria das Bíblias que nós temos tem comentários, mas não tão claros, né, dentro de uma visão judaica, né? O Tzadok Ben Deren, por ser um judeu, ele conhece muito sobre as críticas dos antimissionários, aqueles que são contra Yeshua. Eles colocam muito defeito no no Novo Testamento, perdão, na Brit Hadashah, porque eles estudam a Bíblia em português traduzida do grego, e o grego traz muitas variantes de erros, e os teólogos também que traduzem ou que criam Bíblia de estudo, eles não têm conhecimento necessário, né, sobre judaísmo para poder rebater as críticas dos antimissionários, daqueles que são contra Yeshua e contra os ensinamentos do Novo Testamento, né? Eles não creem na Brit Hadashah como livro inspirado e também não creem em Yeshua devido aos manuscritos gregos também tem muitos erros. E porque a teologia cristã também trouxe muitos desvios doutrinários, né? A gente sabe disso. E o que trouxe também bastante confusão na mente dos judeus. Mas vamos lá. Uma das coisas que os judeus questionam a Brit Hadashah, e a maioria dos teólogos que fazem Bíblia de estudo não conseguem rebater, né? De um modo a nível de conhecimento da cultura judaica, podemos dizer assim, e sobre a mente rabínica, né? A maioria dos teólogos cristãos também não conseguem pensar como pensa um rabino. Mas vamos lá. Existem erros na genealogia de Yeshua. Muitas pessoas, muitos antimissionários falam mal da genealogia de Yeshua, dizendo que existem erros, mas nós vamos ver se existe erro mesmo ou não. Uma coisa importante aqui nos comentários de Mateus, olha que o Tzadok ele põe aqui, ó. Matai, que é Mateus, né, comprova que Yeshua é o Mashiach, ao cumprir as profecias de ser descendente de Davi, após a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, foram perdidos os registros genealógicos dos judeus. Então, futuros candidatos ao título messiânico estão desqualificados. Até Yeshua, né, era registrado a genealogia das famílias, né? Quando Yeshua nasceu, ele tinha, vamos dizer assim, o pedigree da tribo de Judá. Ele tinha como provar que ele era descendente direto, né, da tribo de Davi, como descendente de Davi. Porém, depois da destruição do templo, todo esse registro se perdeu. Então, qualquer pessoa hoje que fala, eu sou um judeu, e eu sou um descendente direto da família de Davi,
com quem que ele vai provar? Ele não tem mais documentos para provar, não é? Até a época de Yeshua, tinha o templo, né? A gente sabe que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, então se perdeu tudo isso. Então Yeshua, ele tinha no seu tempo, né, as provas da sua descendência direta de Davi. Hoje, se aparecer qualquer Messias dizendo que é o Messias, se você falar, você tem provas da sua descendência, ele não tem, porque tudo se perdeu. Então é um ponto bastante interessante. Outra coisa muito interessante que o Tzadok pôs aqui, porque muitos também criticam, porque eles leem, né, e vê ali esse fato, eles questionam, eles criticam, e as Bíblias em português não dão uma resposta muito à altura. Pessoal, essa Bíblia é uma Bíblia totalmente acadêmica, tá? A pessoa, para comprar essa Bíblia, é bom ele ser um bom estudante de teologia e entender as vertentes teológicas, entender um pouco de cultura judaica, porque senão ele se perde, né? Recentemente eu vi nos comentários aqui um irmão que comprou, e como ele viu os comentários do Tzadok colocando aqui, usando Talmud, usando Zohar, usando obras judaicas, né, opiniões rabínicas, o camarada desesperou e deu a Bíblia de presente para outro, né? Ele se sentiu desconfortável. Então, é uma Bíblia para quem gosta de estudar e tem ciência, né? O mínimo, pelo menos, de conhecimento de teologia, da mente dos pensadores. Então ele vai saber usar essa obra de uma forma magnífica. Se não for uma pessoa que não gosta de estudar, se informar, vai ficar perdido, né? Olha só também, aqui embaixo que interessante. Matai escreveu que Ioram gerou a Uziarro. Porém, Ioram não foi pai de Uziarro, havendo 3 gerações entre Achaziarro, Ioasha e Amatsiarro. Matai não errou, ou seja, Mateus não errou a omitir essas 3 gerações, já que ele valeu de um recurso linguístico de supressão de linhas genealógicas. O Taná possui vários casos em que há omissão de ascendente e descendente. Aí tem os exemplos do texto, né? Gênesis 46, verso 1 Crônicas 8. Tem também aqui outras referências aí que não batem, né, em si, de uma forma com outra dentro do Taná. Porém, o que o Tzadok ele mostra aqui, aí para baixo, ó? Trata-se da aplicação do princípio rabínico, pelo qual o filho dos filhos são também seus filhos, netos são como filhos, né? Aí quem que fala sobre isso? Onde que tem uma referência do pensamento judaico? No Talmud Bavili, Kiddushin 4a. É um Talmud que é um livro de tradição oral, que foi escrita depois, né, para não se perder, que os judeus gostam muito de estudar. Então o próprio Talmud afirma que netos são também filhos, que bisnetos também são chamados de filhos na cultura judaica. Então não existe erro quando Mateus ele relata 3 gerações para frente e coloca o seu bisavô como pai. Então não há nenhum erro, porque dentro do pensamento judaico, netos, bisnetos são também chamados de filhos. O caso é o próprio Yeshua, né? A gente sabe que são 14 gerações ali até Yeshua. A gente vai ver na genealogia dele que vai passando, né, a genealogia de Yeshua, filho de Davi. Porém, a gente vai ver que quando eles reconhecem, chamam ele de Jesus, filho de Davi. Mas Davi já estava morto, né, quando Yeshua nasceu. Porém, é esse método judaico, né, de chamar seus descendentes de filhos também. Então não existe erro aqui, seguindo essa ordem desse pensamento. Outra coisa importante que o Tzadok pôs aqui, que as pessoas criticam, isso daqui você não vai ter nenhuma Bíblia em português.
mas você vai encontrar na Peshitta, é que os judeus que são antimissionários, judeus que não creem em Yeshua, eles criticam, falando que Jesus ele é descendente de um homem amaldiçoado, né? Jeconias ele tem uma maldição, só que essa maldição que caiu sobre Jeconias, ela foi quebrada porque houve arrependimento, né? Então a gente vai ver que os antimissionários falam, olha só, Jesus não pode ser o Messias porque ele é descendente de Jeconias. Jeconias foi amaldiçoado. Ninguém poderia sentar no trono mais, ser escolhido pelo Eterno para continuar reinando na família de Jeconias, porque ele foi amaldiçoado. Porém, houve arrependimento, isso que as pessoas precisam entender, né? O próprio Rashi, aqui, pessoal, é um comentarista, é um rabino comentarista da Torá, muito respeitado dentro do judaísmo. Ele mesmo vai dizer que Jeconias se arrependeu. Lendo o Taná, você vai entender que Jeconias foi amaldiçoado? Foi. Mas quando ele se arrependeu e ele buscou o Eterno, ele foi perdoado. E o Eterno continuou, então, firmando o seu trono. Então, não existe nenhum problema de Yeshua ser descendente de Jeconias. Por mais que Jeconias errou e foi amaldiçoado pelo Eterno, quando ele se arrependeu, o Eterno quebra a maldição e afirma a aliança com seus descendentes. E isso tem o próprio Rashi, que é um comentarista, um rabino judeu, que ele fala sobre isso. Então não existe nenhum problema de Yeshua ser descendente de Jeconias, porque houve um arrependimento por parte de Jeconias. Aqui embaixo também é importante observar que Shalatiel e Zerubabel, mencionado em Mateus 1,12, não são as mesmas pessoas relatadas em Lucas 3,27. Há correspondência entre a genealogia de Mateus e Lucas, de que Avraham até Davi, porém a partir de Davi a genealogia se divide entre Sholomó e Natã, que foram filhos de Davi. Esta bifurcação leva às duas linhagens diferentes, portanto, Shalatiel e Zerubabel em Mateus 1,12 não são os mesmos homens que constam em Lucas 3,27. Valendo lembrar que era muito comum entre os judeus nomearem pais e filhos com os nomes de personagem das escrituras. Então não existe nenhum problema aqui também com o nome dessas pessoas. Eles fazem confusão, né, sobre essas pessoas que têm o mesmo nome, porém não são as mesmas pessoas. Depois vocês podem, pessoal, também dar um print aqui no vídeo ou parar ele aqui, ó, e vocês continuar lendo aqui esses comentários, tá bom? Também, o que acontece? Vamos adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo, ele já está longo já. Cumpre destacar que Mateus não errou também ao escrever que Zerubabel, que é Zorobabel, como filho de Shalatiel, uma vez que o Taná faz de modo idêntico. Por que Mateus não errou? Porque a gente sabe que Zerubabel era neto de Shalatiel. Mas por que Mateus escreveu que Shalatiel gerou Zorobabel? Então, o Tzadok ele coloca aqui vários versículos do Taná que mostra, né, que muitas pessoas levam o título de pai de um descendente quando ele na realidade não é. É o caso lá, né, de Yeshua, filho de Davi, vamos dizer a mesma coisa. Por mais que não é um filho direto, mas por ser da descendência é chamado de filho. Então, o problema aqui não é que existe erro, é que existe aqui pessoas que, por mais que podem ser que conhecem a cultura judaica, que tem esse pensamento, quem não conhece, aí vê que não bate o nome dos pais, né, da genealogia, eles querem criticar dizendo, olha só como tem mentira aqui, quando não, é porque eles não sabem, né?
Então, que o Tzadok põe vários versículos aqui do Taná, que mostra que lá no Taná também tem as mesmas coisas, igual do livro de Mateus. Porém, eles querem criticar só o Novo Testamento. Quando a mesma coisa acontece no Antigo Testamento, eles aí sim entendem que é um jogo de língua, que é um costume do povo, né, levar neto, bisneto, levar nome de filhos. Então, aí quando é pro lado deles, eles entendem. Mas como é no Novo Testamento que eles não creem, eles querem julgar, né? Outro comentário aqui, pessoal, que é do versículo 16, Yaakov gerou Yosef, homem de Miriam, da qual nasceu Yeshua, que foi chamado de Mashiach. Vamos para o comentário do versículo 16, aqui embaixo, ó. Yaakov gerou Yosef, ou Jacó gerou Yosef, homem, quer dizer marido de Miriam, que é Maria, que a maioria das Bíblias em português, do qual nasceu Yeshua. Assim sendo, Mateus, Matai, do capítulo 1, do versículo 1 ao 17, descreve a genealogia paterna de Yeshua, enquanto Lucas indica a genealogia materna. Olha só. Então, alguns antimissionários falam a genealogia de Mateus não bate com a de Lucas, o Novo Testamento se contradiz. Eles não entendem que as genealogias são diferentes. Enquanto a de Mateus é paterna, a de Lucas é materna, né? Vamos continuar aqui, ó. Yeshua tinha cerca de 30 anos de idade e foi considerado filho de Yosef, filho de Eli, que era pai de Miriam. Então eles confundem esse Yosef aqui com o Yosef de Mateus, né? Que é uma referência que nós vimos agora no livro de Lucas. Eles confundem essa genealogia, falando, olha só, esse Yosef aqui é filho de um, esse Yosef lá, a descendência é diferente, mas não são o mesmo Yosef, não são os mesmos José, são Josés diferentes, né? E em Mateus é a genealogia paterna e em Lucas a genealogia materna. Então, com a Peshita fica muito fácil você entender mais sobre a genealogia de Yeshua e você poder combater aí os ataques contra a genealogia de Yeshua na Bíblia. Então, pessoal, o vídeo ficou já comprido demais, mas não teve como eu encurtar, deixar ele mais curto, né? Ficou um pouco corrido aqui para mim, mas é isso aí, pessoal. Então, é um breve comentário aqui sobre a genealogia de Yeshua na Peshita, tá? Depois vocês podem estar dando um pause no vídeo, se vocês, caso queiram aí, ler todos os comentários, ok? Que o Tzadok pôs aqui para vocês poderem entender mais sobre a genealogia de Yeshua. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo, se o Eterno permitir.